Bom dia. Farei um breve retrospecto de algumas realizações importantes no Brasil de 2020. Para grande número de brasileiros, a mais impactante fotografia dos últimos dias mostrava um lindo campo de trigo, daqueles que costumamos ver na Europa e na América do Norte. Mas não era lá. Era no sertão semiárido do Nordeste brasileiro, na terra daqueles brasileiros que, em pleno século XXI, comem um pão que o diabo amassou, pela falta de recursos, por governantes corruptos e governos outrora bastante incompetentes. Para um país que consome 13 milhões de toneladas de trigo por ano e produz menos de 7 milhões, concentradas principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná, o potencial para a expansão dos trigais no oeste da Bahia é uma esperança excepcional e de grande importância. E a notícia a respeito da foto era ainda mais promissora. A produtividade obtida naquele trigal nordestino superava a média dos que são cultivados no sul do Brasil. Resultado de muita pesquisa e com a ajuda da água de irrigação agora farta. A cultura tritícola responde muito bem em sua fase de crescimento, ao aumento da água que a irriga. Mas não é só isso que devemos ressaltar. Aí está também uma prova concreta de que a água está chegando ao Nordeste, viabilizando esse tipo de milagre em muitos outros campos. E neste caso, o autor da façanha é o Ministério de Desenvolvimento Regional de Rogério Marinho. O presidente Bolsonaro tem como uma de suas diretrizes não deixar obras paradas, em respeito ao dinheiro público e ao povo brasileiro. Assim, o Ministério de Desenvolvimento Regional e suas instituições vinculadas concluíram em 2020 6.200 obras de pequeno, médio e grande porte que estavam paradas em áreas importantes de habitação, saneamento, mobilidade, desenvolvimento regional e urbano, segurança hídrica e proteção e defesa civil. Foram, em média, 17 obras concluídas por dia. Dinheiro que já tinha sido gasto e que estava se deteriorando, sendo vandalizado ou corroído pelo tempo e não tendo nenhuma utilização para o nosso povo. Em 2020, o Ministério também entregou 410 mil moradias, das quais 61 mil para famílias com renda mensal até R$ 1.800. Assim, mais de 1.600.000 pessoas passaram a ter acesso à casa própria, um sonho de todos os brasileiros. Essas ações, realizadas pelo Ministério, contribuíram para a geração de 4 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos em um período em que o país teve o seu mercado de trabalho totalmente desestruturado. Algo parecido com o que ocorreu no governo de Fernando Henrique Cardoso, em que não havia pandemia, mas havia gestores cuidando do setor de trabalho extremamente despreparados. Em 2021, os esforços do Ministério de Desenvolvimento Regional serão focados nas obras hídricas estruturantes e de abastecimento,
com o objetivo de reduzir a necessidade de carros-pipas e emancipar o povo nordestino. Os grandes empreendimentos hídricos que estão em andamento receberam mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em investimento na região Nordeste. As obras vão distribuir as águas do Rio São Francisco no árido e no semiárido, garantindo uma oferta hídrica adequada para o consumo humano e ainda gerando desenvolvimento econômico com a irrigação e o apoio aos setores produtivos. Mesmo com todas as dificuldades econômicas, o Ministério, que é o nosso Ministério das Águas, está levando esse bem tão precioso às torneiras de milhares de pessoas, prioritariamente para aquelas que dependem dos carros-pipas e de outras fontes que não oferecem garantia constante de abastecimento. O Ministério entregou em 2020 cerca de 2.400 obras e equipamentos nessa área da oferta hídrica. Sistemas de abastecimento, adutoras, microsistemas, dessalinizadores, barragens, açudes, perfuração de poços, iniciativas que beneficiaram comunidades e sedes de município que ainda não possuíam esse serviço. O ano de 2020 foi marcado pela chegada da água do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, pela primeira vez ao Ceará, no reservatório de Jati. Alegria imensa. No sertão de Pernambuco, com a inauguração da segunda etapa do sistema adutor do Pajeú, foi garantido o abastecimento a 100 mil moradores em 4 cidades pernambucanas e 2 paraibanas. A obra recebeu, no total, 245 milhões por meio do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que, por sua vez, concluiu a instalação de 1.500 sistemas de abastecimento e perfurou 946 poços no semiárido. O programa Água Doce concluiu a instalação de 38 sistemas de dessalinização em comunidades rurais do semiárido, beneficiando 13.400 pessoas com água potável. Outros 34 sistemas já estão em implantação e também foi dada a ordem para o início da instalação de mais 170 sistemas em Pernambuco, estando em andamento a contratação de mais 396 dessalinizadores distribuídos pelos demais 9 estados do semiárido. As transformações no Nordeste se estendem aos outros campos. Por exemplo, a caprinocultura de corte leiteiro, que deriva de intenso trabalho de assistência técnica da SEBRAE, Senar, Embrapa e algumas universidades. Eles estão qualificando os produtores e estes melhorando a genética de seus rebanhos, aperfeiçoando os métodos de produção e comercialização e conquistando novos mercados. O cooperativismo tem sido um instrumento precioso para a melhoria da ocupação e da renda dos agricultores nordestinos em vários setores. Aquelas cenas do gado morrendo de sede e fome, assim como das culturas plantadas, mas que não eram colhidas por causa da seca, em breve serão cenas do passado, legado das oligarquias estaduais, dos senhores de Baraça e Cutelo, que dominaram a região por séculos. O progresso está chegando ao Nordeste e vai mudar radicalmente para melhor o nosso querido Brasil. Mesmo com o orçamento apertado, o governo não para e o Brasil e seu povo mais sofrido agradecem.